E aí, pessoal, esse é o processo de montagem que eu resolvi gravar para vocês do meu primeiro computador. Esse computador eu escolhi cada peça a dedo, digamos assim, depois de muitas pesquisas, e essa é a placa-mãe que eu estou colocando em cima da caixa, que eu comprei justamente num kit do AliExpress. Essa placa-mãe ela veio junto desse processador, o Ryzen 5600, que eu também pesquisei bastante a respeito para resolver comprar ele. Nessa parte aí eu coloquei ele e eu tava crente de que tava tudo certo, e no final das contas estava. Só que eu fiquei com muito medo porque quando eu coloquei esse trecozinho que pluga ele aí, que fixa, eu tive que fazer muita força, então eu achei que isso não tava certo. Mas no final das contas deu tudo ok, ele ficou no lugarzinho e eu parti para a montagem do SSD. Eu tirei o parafuso, coloquei e depois de ver muitos vídeos de como instalar um SSD, eu achei que eu tava craque, mas vocês podem observar que nessa parte aí eu não sabia nem onde encaixar no buraco certo, então demorou um pouquinho, achei que eu tinha quebrado, mas também deu certo. Eu conferindo aí, estava ok. E nessa parte do vídeo, eu vendo agora, sendo bem sincero, parece que foi tudo muito simples. Parece que a minha vida era perfeita e que eu estava montando o 56º computador só nessa noite. Mas a verdade é que eu passei umas boas horas, talvez, só nessa parte aí, que é da montagem do air cooler. Mas cá entre nós, olha só esses dois suportes, eles não parecem fazer sentido nessa placa-mãe, eles parecem muito maiores. E inclusive eu nem sabia qual escolher. Até que eu procurei em 1, em 2, em 3 vídeos de referência e encontrei o específico que eu tinha comprado para a montagem do meu computador. Coloquei ele junto aí bonitinho, fiz o X, né, que é como a galera fala que tem que fazer. E aí eu fui apertando e mesmo assim ainda não fazia muito sentido na minha cabeça que era desse jeito que deveria ser feito. Aí sou eu parafusando, parafusei para lá, parafusei para cá, parafusei para lá mais um pouco. Aí eu fui pra lá, coloquei mais um pouquinho aqui, só pra dar aquela certeza, né? Aí fui pra lá de novo, coloquei pra cá, e aí beleza. Só mais um pouquinho, mais pra lá, mais pra cá, ali. E aí veio o motivo do meu estresse, o air cooler. Eu coloco ele junto da ventoinha, porque eu não sabia que tinha que retirar. Aí eu percebo na hora de fazer a instalação do parafuso que um dos parafusos está bem abaixo dela. Aí eu vou lá, tiro e continuo. Parafuso para lá, parafuso para cá, parafuso para lá, para não dar aquele desnivelamento, para não causar um mau funcionamento e não resfriar o processador. Aí eu vou lá e coloco de novo a ventoinha no lugar, erroneamente, que depois eu percebo que se eu tivesse deixado ela de fora teria sido muito mais simples para fazer a instalação. Mas vida que segue, vamos lá. Partindo para a memória RAM agora. Eu, nessa parte, eu achava que eu estava altamente profissional de TI, porque eu tinha visto tantos vídeos, mas tantos vídeos de instalação, e a galera sempre começava, né, com processador, memória RAM, os coolers. E aí, pra mim, cara, não fazia sentido algum, porque a vida estava dando errado pra mim neste exato momento, porque todo mundo só simplesmente encostava a memória RAM e instalava. Só que pra mim não estava funcionando dessa forma. Você pode perceber aí que eu coloco, faço força, sério, eu faço muita força, ao ponto de me preocupar com a integridade da placa-mãe. Aí eu boto até do lado contrário para ver se na verdade na minha cabeça fazia algum sentido, só que não fez, claro, porque só tem um lado para entrar. Aí eu, beleza, vou respirar, vou pedir a Deus ajuda, e eu acho que ele me escutou, porque depois eu coloquei de novo e fez o clack. Nesse momento aí, eu era feliz, eu realmente era uma pessoa feliz, até que eu fui tentar colocar o outro pente e vi que estava errado, aí eu simplesmente aceitei que eu era burro, mas tudo bem, depois eu consegui fazer a instalação bonitamente, as duas memórias RAM instaladas, prontamente fui lá e parti para o gabinete. Aí nessa parte eu já estou mais tranquilo, apesar de todo o estresse passado, não que a montagem do gabinete tenha sido menos estressante, mas eu achava que eu já estava no final. Aí eu tô vendo que esse gabinete, especificamente, ele foi muito compreensível com a minha dor, porque ele já estava parcialmente arrumado. Eu ainda assim dei uma organizada nos cabos, apesar de não saber nem quais cabos eu ia usar e nem como eu iria montar isso. Fui ver outros vídeos para ver como as pessoas montavam os seus gabinetes, e aí eu parti para montagem. Vi que eu tinha que colocar ainda um parafuso aí nesse, porque a minha placa-mãe tinha um buraquinho que nesse gabinete não estava com um parafuso colocado.
E aí eu pego minhas ferramentas, começo a instalar esse parafuso, só que na minha cabeça não fazia sentido, porque como vocês podem ver, eu sempre colocava minha mão ali atrás para ver se eu sentia a bundinha do parafuso entrar, porque em todos os outros parafusos tinha uma bundinha do outro lado do gabinete, e esse parafuso que eu estava colocando não ficava com a bundinha para lá. E aí pra mim não fazia sentido, eu estava montando errado. Aí nessa hora eu simplesmente desisti e parti logo pra montar essa placa-mãe no gabinete, porque eu já estava perdendo a paciência de novo. Até que eu vi que pra encaixar o espelho dessa placa-mãe ali atrás não estava dando certo nesse gabinete, porque a ventoinha estava me atrapalhando. Aí eu resolvi tirar a placa-mãe, ela sai se debatendo toda no gabinete. Nessa hora eu fiquei preocupado, achando que realmente tinha acontecido alguma coisa com o bichinho. E aí eu vou lá, respiro, peço a Deus um pouco de paciência. Ele me dá e eu vou lá e tiro a ventoinha que estava fazendo a desgraça acontecer. Mas mesmo assim não resolveu muita coisa, porque ela estava plugada num cabo que já estava conectado lá atrás e eu não sabia como puxar ela ao ponto de conseguir encaixar a placa-mãe com o espelho ali na traseira do gabinete. E aí, como estava dando tudo certo nessa noite, uma das coisas também que eu poderia fazer errado, eu fiz, que foi a instalação dos parafusos. Eu simplesmente coloquei os parafusos e eles não estavam sendo encaixados da maneira corretamente, né? Aí eu fui, tentei um, fiquei sem paciência, fui para outro buraquinho, coloquei outro parafuso, ele também não funcionava no outro buraquinho. Aí eu meu Deus, o que eu fiz? Qual pecado eu cometi? Aí eu fui no Google, pesquisei quais parafusos eu devo colocar na placa-mãe, encontrei um modelinho lá bonitinho que parecia com o que eu tinha e fui colocando, e aí as coisas começaram a andar e a vida voltou a fazer sentido. Partiu a instalação da fonte. Essa fonte que eu comprei, ela não é modular, então assim, todos os cabos eram 1001 possibilidades de fazer alguma merda, porque eram cabos fixos na fonte, eu não sabia para onde ia, nem para qual servia, nem o que tinha que fazer. Definitivamente, se eu pudesse escolher novamente a fonte, eu não teria escolhido essa, justamente porque para minha primeira montagem, eu acho que não é muito recomendada. E aí sou eu parafusando as coisas, desparafusando outras. Essa parte aí que está completa 100%, né, que é a do espelho, eu tive que fazer uma gambiarra depois na montagem da minha placa de vídeo. Vocês percebem que ela tá 100% aí, né? Mas aí a bonita da minha placa de vídeo, essa daí, belíssima. Inclusive eu realmente achei ela muito bonita e super combinou com o meu gabinete. Mas como eu estava falando, quando eu estava fazendo a instalação dessa placa de vídeo, ela não encaixava ali perfeitamente na parte do gabinete para entrar os cabos HDMI e tudo mais. Quando eu coloquei, eu percebi que a entrada dos HDMIs, eles estavam sendo tapados por um ferrinho desses aí da parte desse gabinete traseiro. E aí eu tive que arrancar na força do ódio com uma faquinha. Comecei a serrar lá, peguei as minhas ferramentas e retirei para que a placa de vídeo tivesse um encaixe perfeito e que possivelmente não tivesse problemas com as entradas dos HDMIs. No final, ficou ok. Atrás não tá tão perceptível que foi feito um procedimento cirúrgico lá, então pra mim tá tudo certo. Aí nessa parte sou eu fazendo a instalação, tentando ser o mais perfeccionista possível. De certa forma também eu tive um pequeno problema no encaixe dessa placa de vídeo, porque pra mim ela não parecia estar encaixada perfeitamente. Na minha cabeça ela também tinha que fazer aquele clackzinho da memória RAM, tal qual as memórias RAM fazem, sabe? Mas ela não estava fazendo. De todo modo eu confiei que estava tudo certo, confirmei ali que estava tudo encaixado e passei para fazer a instalação do cabo nela. Esse cabo aí, sendo bem sincero, eu não entendi por que ele tinha o mesmo cabo no mesmo fio. Tipo assim, por que o mesmo cabo no mesmo fio? Depois eu vi que algumas placas de vídeo necessitam, né, dessa conexão, digamos que dupla. Mas pra mim tudo parecia errado. Simplesmente eu só não conseguia aceitar, pra mim era tudo um grande problema. Mas enfim, no final das contas, a instalação da placa de vídeo deu tudo certo, corretamente instalada. Ela ficou bonita, eu achei ela muito agradável, ela esteticamente combinou com o gabinete. Inclusive, o gabinete ficou organizado. Olha esses fios, cara. Tudo bem que ele já veio meio que pré-organizado, né? Mas eu dei o toque ali final que ficou pra mim muito satisfatório. Perto de outros gabinetes que eu vi a montagem,
Eu acho que nessa parte aí eu mandei bem. Inclusive, falando mais especificamente desse gabinete, eu achei ele muito bom, o espaçamento interno dele é interessante, as coisas ficam agradáveis visualmente falando. Então, eu recomendaria, assim, para um primeiro computador, um gabinete desse. Aí sou eu tirando os plásticos esteticamente, tentando fazer um negócio visual ali interessante, o vídeo ali de fundo transparecendo no vidro, inclusive vídeos importantes aí durante a minha montagem para me auxiliar. E esse foi o resultado mais ou menos final desse dia, porque eu só terminei nesse dia e corri para a cama porque eu estava morrendo de sono. E esse foi o resultado final da montagem do meu computador.